Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com você sobre a resolução de questões. E aí eu vou trazer aqui se a gente faz ou não questões da banca organizadora do nosso concurso. Se você já gostou, já se inscreva aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo. Hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre resolução de questões. Que resolver questões é muito importante para o seu processo de preparação, eu acredito que você já saiba. Algumas pessoas resolvem questões por aplicativos, outras pessoas resolvem questões fazendo provas antigas. Não importa a forma, o importante é que você consiga visualizar, consiga ver, perceber como é que esse conteúdo que você está estudando é cobrado em provas de concurso. Algumas pessoas utilizam de provas anteriores e não existe nenhum problema. Eu só acredito que isso demande um tempo maior, levando em consideração a quantidade de questões que você tem que resolver. Se você quer fazer um teste de tempo de prova, o ideal é que você sim responda uma prova anterior. Mas se você hoje quer entender como é que está o seu nível de desempenho, quer entender como é que aquele assunto que você estudou é cobrado em prova de concurso, o ideal é que você faça uma quantidade de questões maiores, inclusive do que vai estar na sua prova. Então, se na sua prova hoje contém 10, 12 questões de português, o ideal é que você trabalhe com um número de questões muito maior, para que você possa cercar, para que você possa ver todas as possibilidades, ou pelo menos a maioria das possibilidades de cobrança daquele assunto. Quando a gente pensa numa prova que vem cobrando 10, 12 questões de português, e a gente sabe que o português é um mundo, nós não sabemos quais são os assuntos de fato que serão cobrados. Por isso, uma dica que eu dou é que você faça questões de todos os conteúdos do português. E para isso, o melhor é que você estude por meio de um aplicativo de questões. Porque quando você utiliza um aplicativo de questões, você pode fazer um número grande de questões, assunto por assunto. E assim você consegue compreender melhor como é que aqueles assuntos, como é que aqueles conteúdos são de fato cobrados na hora da sua prova. Então, a minha sugestão para você que hoje estuda para uma prova que tenha português, que tenha matemática, pelo menos essas matérias básicas que você pode até ter muita noção, é que você realize questões. Às vezes, a gente acredita que tem o domínio. Só na resolução das questões é que a gente vai ver se a gente realmente sabe as matérias. Então, se você hoje olha para um concurso e vê que tem português, que tem matemática, ou então que tem raciocínio lógico, e você entende que não precisa estudar, ou optou por não estudar porque não vai dar tempo, eu sugiro que você, pelo menos, trabalhe em cima de questões. Ao trabalhar em cima de questões, você vai conseguir perceber como é que aquele assunto consegue ser explorado em prova de concurso. Você consegue ter uma noção um pouco maior e, consequentemente, você consegue ver como é o seu desempenho. Então, é importantíssimo que você utilize, sim, da resolução de questões. E, para este caso, o mais indicado é o aplicativo de questões, porque você fará várias e várias questões de um mesmo assunto, verificando como é que este assunto de fato é cobrado em prova. E aí você pode se perguntar, qual é o aplicativo? Existem vários aplicativos no mercado. Então, um dos mais conhecidos é o QConcursos, que é inclusive o aplicativo que eu utilizo e que eu indico para diversos alunos. No vídeo de amanhã, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o aplicativo do QConcursos, vou te ensinar a fazer filtros que sejam de fato eficientes e dar algumas diquinhas que pouca gente sabe para poder achar aquelas questões que são mais difíceis de localizar.
Mas eu também trago aqui outros aplicativos. Então nós temos, por exemplo, o Gran Questões, que é um aplicativo do Gran Cursos Online, que é um aplicativo que tem tudo para ser bom. No entanto, ele falha nos filtros. Eu acho que os filtros são muito detalhados e, ao ser muito detalhados, acaba prejudicando o aluno, que tem que perder tempo tentando marcar, decodificar, achar qual é o filtro correto para achar as questões. Então, eu não acho tão interessante por causa disso. Nós temos também o Estratégia Questões, aí o filtro já é melhor, só que o problema do Estratégia é na hora do desempenho. Você não consegue saber o seu desempenho muito bem, ele só te dá o desempenho por semana e o desempenho ainda é muito desorganizado. Eu acho que está faltando otimização e é por esse motivo que eu também não indico. Além disso, nós temos outros aplicativos menores e temos um aplicativo também que é razoavelmente grande, que é do TEC Concursos. Eu ouço falar muito bem do TEC, eu ainda não tive a experiência de utilizar, mas algumas pessoas que utilizavam o Q Concursos disseram que foram migrando para o TEC e que tiveram um bom resultado. Então, queria até saber de você, se você usa o TEC, qual que você acha e qual que é a sua experiência. Já deixa aqui para mim nos comentários. E se você utiliza outro aplicativo de questões, deixa aqui embaixo também para a gente poder compartilhar conhecimento. E agora entrando propriamente, de uma forma mais propriamente dita, no assunto de hoje, é sobre a banca. Eu vou trazer isso aqui também no vídeo de amanhã, em que eu vou mostrar o filtro de banca. E algumas pessoas colocaram, algumas pessoas que eu já vi por aí colocam que é melhor fazer o filtro com a banca do seu concurso. E outras pessoas discordam, acreditam que o melhor é você fazer de várias bancas. Bom, isso aqui é o que eu vou te dar, é a minha opinião, a partir da minha vivência em concurso público e também enquanto concurseira, que já fez diversas provas. Ou melhor, você focar na banca que está fazendo o seu concurso. Então, se você sabe que a sua banca é a FGV, a sua banca é a Sebrasp, a sua banca é o Instituto Consulplan, a sua banca é a FUMARC, o melhor é que você estude em cima das questões da sua banca, para que você consiga compreender qual é o perfil da banca, para que você consiga compreender como é que essa banca cobra o conteúdo, como é que essa banca explora o conteúdo que você estudou. Então, eu vou usar um exemplo aqui muito gritante, inclusive, da FGV. Todo concurseiro sabe que a FGV utiliza o português de uma forma totalmente diferenciada. É um português que, digamos, ser único. É o português da FGV. Algumas pessoas, alguns concurseiros até costumam brincar que a FGV tem o seu próprio português. A FGV é o próprio gramático, porque ali eles tiram as noções, eles fazem os pensamentos. A FGV é uma banca, sim, que se destaca em relação ao português, que é único da banca. Então, se você hoje vai prestar a prova para um concurso da FGV, se você estudar por outras bancas, você vai encontrar muita dificuldade quando você for resolver a sua prova. Por quê? Porque você não vai estar acostumada com o tipo de cobrança daquela prova. Você não vai estar acostumado com o jeito que a banca explora os assuntos. Ao contrário, quando você estuda diretamente para aquela banca, naquele assunto, você começa a ficar bom, você começa a perceber como é que a banca cobra, qual é o estilo da banca. Quando a banca pergunta isso, o que é que ela quer saber? E quando ela pergunta aquilo, o que é que ela quer saber? De tanto responder questões daquela banca, você começa a entender o pensamento, você entra na lógica da banca e assim flui muito melhor, flui tranquilamente. Um outro exemplo que eu dou, banca e Instituto Consulplan. Alguns concurseiros me relataram que a interpretação de texto do Instituto Consulplan foi muito diferenciado do que outras provas que eles já tinham feito, lembrando lá da prova do TJM-MG.
E aí, a partir disso, as pessoas começaram a identificar que a interpretação de texto já era mais própria daquela banca. E a partir daí, a minha sugestão foi resolver o maior número de questões de interpretação de texto daquela banca para entender o que é que a banca realmente quer, qual é o padrão da banca. Por isso que é sim muito importante realizar questões de uma banca específica. Também é importante saber qual é a modalidade da sua prova, se a modalidade da sua prova é certo ou errado ou múltipla escolha. A grande maioria das provas é múltipla escolha, com exceção da Sebrasp, que vem aí ser o certo ou errado, na grande maioria de suas provas, porque também tem provas múltipla escolha. Então vamos pensar que você vai fazer uma prova múltipla escolha. Faz muito mais sentido se você não sabe qual é a banca, mas se existe uma tendência de ser uma banca múltipla escolha, que você faça questões de múltipla escolha, para que você molde o seu olhar. E se você sabe que tradicionalmente o concurso vem com a banca Sebrasp, que você faça questões certo ou errado, porque o estilo de cobrança é totalmente diferente. E esse estilo de cobrança vai sim impactar na forma que você vai achar, inclusive a resposta, se vai ser a certa ou se vai ser a errada. Uma coisa que eu acho boa nas questões certa ou errado, que ela te ajuda a compreender o conteúdo de uma forma mais rápida. Mas, se você já sabe que a sua banca é múltipla escolha, o melhor é que você foque, que você se volte a este tipo de conteúdo, de questões de múltipla escolha, e se possível, dentro da sua banca. Então vamos pensar que você vai fazer um concurso que é para nível superior e esse concurso vai exigir o seu conhecimento específico. Você não sabe como é que esse conhecimento pode ser explorado. Será que a banca ela vai utilizar mais a literalidade do conteúdo? Será que ela vai utilizar autores renomados? Será que ela vai utilizar livros específicos, artigos? Como é que a banca vai cobrar isso? Vai cobrar a literalidade do que está escrito ali num parágrafo do artigo, por exemplo? Ou ela vai cobrar algo mais amplo e subjetivo, como a ideia do autor? Você, ao resolver questões da banca, consegue inclusive entender qual é o caminho que a banca toma, qual é a forma de cobrança. E isso vai facilitar e muito para o seu processo de preparação. Aqui, enquanto você ainda está se preparando, e vai auxiliar, logicamente, no dia da sua prova, porque neste dia você vai conseguir compreender melhor, quando tiver a pergunta, o que é que a banca quer de você. E isso faz com que você avance muito mais. Por isso, a minha sugestão é que se você já tem uma banca, que você foque primeiramente nas questões daquela banca. E se você conseguir concluir todas as questões, que você se volte para bancas que são semelhantes, para bancas que têm estilos de cobrança parecidos, para que assim não fuja muito e quando você chegue no dia da prova, você tenha tranquilidade e já consiga ali identificar aqueles pontos que são importantes para que você acerte a questão. Então, o vídeo de hoje foi para te dizer um pouquinho sobre o estudo dentro das questões, de dizer sobre a necessidade e sobre a importância de fazer questões da banca que está organizando o seu concurso. E no vídeo de amanhã eu vou trazer para você aqui os filtros dentro do que concursos. Então, como fazer filtros eficientes, como explorar um pouquinho essa ferramenta e como um aplicativo de questões pode de fato te auxiliar a caminhar, a se preparar melhor. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, curta o vídeo e compartilhe naquele grupo de WhatsApp de concurseiros que você tem, com aquele amigo que você tem que quer prestar concurso público.